Você anota, por gentileza. Anota, por favor. Qual é o tema? Quando a presença de Deus não é garantia de vitória. Anota na Bíblia, anota em algum lugar. Qual que é o tema da mensagem, igreja? Mais uma vez? Não tem o A não, quando a presença de Deus não é garantia de vitória. Anotou aí? Você não pode esquecer do que você vai ouvir. Vai ser a mensagem que você vai mais viver a partir de hoje. Você vai aprender coisas aqui hoje extraordinárias, que você vai levar para sempre e vai ensinar outras pessoas que dizem: eu sou de Deus, mas não estou tendo uma vida que eu queria. Por quê? Nós vamos aprender hoje. Quando a presença de Deus não é garantia de vitória. A presença de Deus, ela gera milagres. A presença de Deus gera vitória, conquistas. Foi a presença de Deus que entrou na cadeia e libertou Paulo e Silas. Foi a presença de Deus que entrou na casa de Zaqueu e salvou sua família. Foi a presença de Deus que entrou no Mar Vermelho e abriu para Moisés e o povo hebreu passar. Foi a presença de Deus que entrou dentro da cova dos leões e fechou a boca dos leões. Foi a presença de Deus que transformou Ana, que era estéril, em mãe de filhos. Mas eu quero falar nesta noite sobre quando é que a presença de Deus não é garantia de vitória. 1 Samuel, abra a tua Bíblia por gentileza, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. É um texto autoexplicativo, aqui você já vai receber a revelação de Deus. Diz assim o texto, muito importante, toda atenção. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venham no meio de nós, e nos livre da mão dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de praga no deserto. Sede fortes, ó filisteus. Portai-vos corajosamente, para que não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos corajosamente e lutai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois caíram de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Queridos, Israel sai para a batalha. Israel era o povo de Deus. Quando eles saem para a batalha, 4.000 homens morrem. Questionaram, perguntando: por que perdemos a batalha sendo nós de Deus? Foram e perguntaram aos anciãos, os mais experientes: por que nós perdemos? E os anciãos chegaram à seguinte conclusão: faltou a arca que é a presença de Deus. Então eles foram em Siló, pegaram a arca, levaram a arca para o arraial,
O chão tremeu quando a arca chegou. Os filisteus temeram, mandaram um espião para ver que barulho era aquele, mas o líder deles os conduziram à batalha. Israel foi para a guerra novamente contra o inimigo filisteu. E na segunda batalha, com a arca de Deus, eles estavam confiantes, mas agora perderam novamente, e 30 mil homens morreram. A presença de Deus, que era para dar vitória, não deu. Tem algo errado aqui, e certamente não é com Deus. Por que às vezes perdemos mesmo servindo um Deus que nunca perde? Israel, sem a presença de Deus, perdeu a batalha, 4 mil homens morreram. Israel, com a presença de Deus, perdeu a segunda batalha, 30 mil homens morreram. Pergunta para o seu irmão, por que isso, irmão? Vamos aprender nesta noite. Vamos ter entendimento sobre isso nessa noite. Número 1, sabe por que eles perderam? Quando a presença de Deus não é garantia de vitória, sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, só lembramos de Deus na hora do aperto. Repete, igreja. Repete de novo. Israel não foi buscar a arca porque queria adorar a Deus. Israel não foi pegar a arca porque queria buscar ao Senhor. Eles foram só porque estavam apertados e com medo. Israel não buscou a Deus para adorar, mas só porque estava enfrentando uma batalha. Tem pessoa que só busca a Deus quando o negócio aperta. Fica uma semana sem vir na igreja e não liga. Mas quando o calo aperta, pede oração, liga para alguém. Aí sabe o que Deus faz? Deixa eu permitir ele perder, para ele entender que não deve me buscar só na hora do aperto. Você sabia? Vivemos uma geração que não pergunta se Deus vai junto, mas dizem, se o Senhor não quiser vir, eu vou na minha capacidade. E a pessoa começa a ir na sua própria capacidade. Chega uma hora que ela cansa. Tem dinheiro, mas está cansado. Tem família, mas está cansado. Tem tudo para ser feliz, mas não é. Sabe por quê? Cansou, esgotou. Toma remédio para dormir, nem remédio está resolvendo mais. Sabe por quê? Porque está distante de adorar a Deus. Só busca a Deus por aquilo que Ele faz, mas não busca a Deus por aquilo que Ele é. Eu vou fazer agora dia 21 de abril, vamos até comemorar aqui na igreja, 17 anos que eu sou pastor dessa igreja. E com mais 8 anos em Belo Horizonte de pastoreio. No primeiro ano que eu converti, eu já tive a chamada para o ministério. Larguei tudo e fui para a obra. São 17 com 8 dá quanto tempo? 25 anos. Eu não sei o que é essa palavra esfriei. Estou fraco. Não quero ir para a igreja. Eu nunca vivi isso. Porque quem me aquece, e olha que eu enfrento luta pesada, mas não é a minha atual realidade que vai definir a minha vida com Deus. Se eu estou doente, eu estou adorando a Deus. Se eu estou com saúde, eu estou adorando a Deus. Se está sobrando alguma coisa, eu estou adorando a Deus. Se está faltando, eu estou adorando a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não abrir, eu sou Deus. Ele é Deus. Eu venho para adorá-lo, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Quando eu adoro a Deus por aquilo que Ele é, naturalmente Ele vai começar a fazer na minha vida aquilo que eu preciso que Ele faça. A minha vitória não é credencial para dizer que Deus é vitorioso.
Não, pastor, se eu perder, Deus vai ser envergonhado. Eu vou rir de você. Se você perder, Ele é Deus. Se você ganhar, Ele é Deus. Se você pecar, Ele é Deus. Se você for santo, Ele é Deus. Deus não depende de mim para ser Deus, mas eu dependo dEle para ser uma pessoa abençoada e bem-sucedida. Quem entendeu, bate palma e dá glória. Segundo motivo, quando a presença de Deus não é garantia de vitória. Fala comigo assim: a presença de Deus não basta quando não se tem respeito por ela. Eu posso estar na presença de Deus, mas quando eu não tenho respeito por ela, eu vou andar com Deus e vou perder. Como que eu não tenho respeito por ela, pastor? Sabe quando? Quando você é crente, mas fala o que não deve. Você está desrespeitando a presença de Deus. Quando você é crente e dá mau testemunho, você está desrespeitando a presença de Deus. Quando você é crente e abre a boca para falar bobagem, você está desrespeitando a presença de Deus. Quando você é crente e começa a fazer coisas que não poderia fazer, está desrespeitando a presença de Deus. Eu sou crente e vou agora ficar falando bobagem. Mensagem subliminar. Quando eu não dou bom testemunho, eu estou desrespeitando a presença de Deus. Sabe quando é que você desrespeita a presença de Deus? Quando o pastor fala, fica de pé para orar, aí a pessoa sai. Não está respeitando a presença de Deus. A pessoa que chega atrasada num culto, ela não está respeitando a presença de Deus. O culto começa a que horas, irmãos? Eu não ouvi, só as irmãs. O culto começa a que horas? Aquele demônio fica enchendo o saco, perturbando. Lá você vai ter descanso. Todo mundo falou, ué, está crente, converteu. Mas o idealizador disse, nem Deus Qual o resultado? Ofni e Finéias morreram. 2 filhos de um aqui. Deixa eu passar por uma prova e pega o seu dinheiro todo. Vamos ver se resolve. Pega o dinheiro todo. Vamos ver se resolve esse problema dessa enfermidade. Vamos ver se resolve esse câncer. Vamos ver se resolve a situação com o teu filho. Deus permite. Porque a pessoa pensa que porque ela tem dinheiro, ela resolve tudo. E não vai devolver para Deus porque é avarento, porque não quer ser fiel a Deus. Aí Deus fala, ah é? Vamos seguir para frente. A ordem é, honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Isso quem instituiu não é o homem. Isso quem instituiu é o Senhor. Quando eu não honro a Deus da maneira que Ele deve ser honrado, a presença de Deus não garante a minha vitória. Não adianta eu falar, Deus, o Senhor me honra. Alguns até dizem assim, se Deus fizer isso por mim, eu vou fazer aquilo para Ele. Está errado. Primeiro eu faço para Deus me achar merecedor e gerar colheita na minha vida. Quantas pessoas você ouve dizendo, se Deus fizer isso para mim, eu vou fazer aquilo para Ele. Não, primeiro eu honro a Deus, para depois Deus me honrar. Fala assim, primeiro eu honro a Deus, para depois Deus me honrar. Essa palavra é uma palavra dura, mas ela gera uma transformação dentro de nós. Quando a presença de Deus não é garantia de vitória, é quando eu só busco a Deus na hora do aperto, é quando eu não tenho respeito pela presença de Deus, é quando eu não honro a Deus da maneira que Ele deve ser honrado. Vamos orar nessa hora, a igreja de pé, por favor. Você vai fazer uma reflexão da sua vida. É você e Deus.